Bem-vindos ao Devocional com o tema mais aleatório que você vai escutar na sua vida. Eu e o Big Brother Brasil, esse é o tema. Ok, mas tem uma explicação. Estava eu lavando louça e de repente vem Deus e me traz o BBB na cabeça e ele me pede para eu pensar na estrutura que o BBB tem. Primeira coisa, esse vídeo aqui não é para dizer se você deve assistir ou não deve assistir, se você pode gostar ou não pode gostar. É apenas uma explicação do que aconteceu no devocional que eu tive com Deus, que é uma loucura, tá bom? Mas faz muito sentido. Então vamos lá, o Big Brother Brasil, ele tem pessoas conhecidas lá dentro, como artistas e tudo mais, conhecidos como camarotes, e também pessoas que não têm seguidores ou não são famosos, que são os pipocas. E tem o Big Boss, que é o chefão, que é o Boninho. Essas pessoas ficam confinadas dentro dessa casa e o objetivo delas é ficar por último e ser o campeão. Essas pessoas ficam por último para ser o campeão se elas são muito amadas pelas pessoas. Ou seja, quanto mais aceito você é aqui fora, porque somos nós que avaliamos eles, digamos assim, e dizemos se eles são bons, se eles são ruins, se eles precisam ficar na casa ou não, somos nós. Então, conforme a aceitação das pessoas, a pessoa vai subindo no jogo. E no final ela ganha um bom montante de dinheiro. Eu te expliquei tudo isso para você ter mais ou menos uma noção do que eu vou falar agora. Deus trabalhou esses pontos comigo, porque enquanto eu lavava a louça, ele me pergunta a seguinte questão: se você estivesse sendo gravado, você faria diferente? Se alguém estivesse te olhando agora, você estaria fazendo alguma coisa diferente? Ou você está fazendo o que está fazendo porque tem alguém te olhando? Ou você está fazendo mal feito porque não tem ninguém te olhando? E aí? Não, e ele falou isso, eu já ajeitei a coluna já fiz assim, ele falou, tá sendo assistido. Já melhorei até a coluna, até a postura, até me ajeitei assim, até amarrei o cabelo melhor. Por quê? Porque a gente tem necessidade de aceitação. Tá toda hora pensando no que o outro vai pensar, no hate que eu vou tomar, no like que eu vou tomar talvez, se vão ser meus seguidores ou os caras que me dão um follow, sabe? Se a gente tá ou não agradando as pessoas. E assim, não é que você e eu, a gente tá toda hora assim, nossa, o que vai acontecer, o que não vai, mas é automático da nossa cabeça. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado, as pessoas precisam gostar de mim. E aí Deus vem e me confronta novamente, me diz assim, Dani, você tá sendo vigiada por mim 24 horas por dia. E o que você tem feito com isso? Como é que você tem feito as suas coisas? Você tem feito com excelência? Você sabe, você lembra que você tá sendo vigiada? Aí eu pensei comigo assim, pois é, né, pelo Senhor eu tô sendo assistida, mas nem sempre tem alguém assim que tá me olhando, né, então, olha só como a gente é, né. Pensa, eu consigo dar mais valor porque as pessoas falam, eu consigo dizer e consigo falar audivelmente mesmo, falando mesmo e acreditando nisso, que às vezes a opinião de Deus não importa. Tipo assim, enquanto as pessoas estiverem me aprovando, enquanto as pessoas estiverem aplaudindo o que eu tenho feito, tá ótimo. Mas e Deus nessa história? Ele tem registrado os meus dias. Ele tem registrado as minhas falas. Será que as minhas falas me condenam? Ou será que as minhas falas me favorecem? Será que eu sou a pessoa que traz paz para dentro desse Big Brother? Para dentro dessa vida em sociedade? Ou será que eu sou a pessoa que fica vendo a briga e faz briga, ó, estão brigando ali, estão brigando aqui, ó, fofoca. E tem outra também, eu tô com pessoas desconhecidas lá dentro, então como é que eu me apresento para essas pessoas? Como eu realmente sou, com autenticidade, ou tentando fazer um papel que às vezes eu nem consigo sustentar, né? Porque assim, é muito difícil você ser outra pessoa, mas a gente acredita na nossa própria mentira. Então, se eu quero dizer que eu sou uma pessoa que gosta de azul, eu vou dizer que gosto de azul, mesmo que eu odeie azul, eu vou acreditar na minha própria mentira porque eu quero ser aceita. Porque afinal, é uma competição. É uma competição e eu preciso o quê? Ganhar. Então, em vez de pensar no meu próximo, em vez de pensar de ele crescer comigo, de ele chegar até o final comigo, até que todos cheguemos, até que todos alcancemos, não, eu vou focando e vendo meu vizinho, ó. Não é problema meu, cada um com a sua história, cada um com as suas dificuldades, eu vou me embora, meu vizinho que fica. E outra, eu tenho acreditado nas palavras do meu Big Boss, tenho, né, acreditado no que o meu chefão diz, no que o meu Senhor dos Exércitos, no que o meu Deus fala comigo, ou eu tô mais preocupada com o que as pessoas de fora estão achando de mim e eu busco mais o interesse lá de quem me dá like
do que do próprio Senhor, sabe? Então, às vezes eu tô tão focada naquilo que as pessoas estão dizendo pra mim, no que elas têm me aprovado ou não, do que realmente no que Deus quer que eu faça, no que Deus propôs para que eu fizesse. Então, em vez de eu ir para missões, ou em vez de eu fazer uma atividade que envolva realmente me doar pelo próximo, eu escolho algo que me dá dinheiro, algo que me deixe rentável, algo que, cara, que eu cresça, que me dê status. E as provas de resistência que a gente tem na vida da gente? Porque assim, gente, no Big Brother, quando você está fazendo uma prova de resistência, ou você ganha o líder, ou você ganha o anjo, ou você ganha um carro, ou você ganha uma casa, ou você ganha muita coisa. Mas deixa eu te falar, a vida do crente não é assim não, viu? A vida do crente é você tá na prova e você ter vitória lá na frente. Vendo o vizinho crescer, vendo gente que nem acredita em Deus crescendo. É muito fácil reclamar das provas que Deus tem me dado. É muito fácil reclamar falando, nossa, bem que podia ser uma prova mais fácil, né? Porque aparentemente a do meu vizinho tá mais fácil. Mas, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Essa conversa com Deus foi bastante longa. Mas eu quero deixar alguns pontos para eu e para você pensarmos. Primeiro, aceitação é com Deus. Eu preciso ser aceita por Deus e não por homens. Eu preciso fazer as coisas com excelência, sabendo que eu estou sendo vista por Ele. Não importa se tem alguém me olhando. Fazer as coisas com verdade, com justiça. Fazer as coisas bem feitas. Não importa se tem uma pessoa. Deus já está vendo. Cuidar com o que a gente fala. Tá tudo registrado. E outra coisa, eu posso até esquecer do que eu falei, mas a pessoa que eu machuquei sempre vai lembrar. Então, cuidar com o que a gente fala. Tende paz com todos os homens, se possível. Então, sempre ser aquele cara que apazigua o negócio, que traz paz. E não aquele que põe fogo, que fica fofocando a vida dos outros. Entender também que a gente não tá numa competição de quem chega primeiro no reino dos céus, de quem chega primeiro na terra prometida. A gente não tá competindo, muito pelo contrário. Nós que somos cristãos entendemos que a gente precisa ajudar os outros até que todos cheguemos. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Então, ele tem que chegar comigo, ele tem que chegar junto. Isso é unidade, isso é corpo. Então, a gente tem que ajudar o nosso irmão a caminhar para que ele também chegue aos pés de Jesus. Entender que as provas de resistência que Deus dá pra gente tem um propósito. Ele não dá ponto sem nó, ele sabe o que ele está fazendo. Buscar compreender também qual que é o teu propósito. Não buscar status ou dinheiro, mas sim propósito. Por que Deus te criou? Para que Ele te criou? Que faculdade, que trabalho, o que você precisa fazer? Busque nele. Amém? Esse foi o Devocional Eu e o BBB. Deus te abençoe.